Graça e paz, queridos, amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos chegar na Tua presença e temos esse tempo tão agradável com os nossos irmãos, esse tempo tão agradável com o Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de Te louvar, Te agradecer. E muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede também de podermos abrir a Tua palavra. E que no nome de Jesus, que o Senhor Deus possa estar falando aos nossos corações e que possamos estar com as nossas mentes, os nossos ouvidos abertos e que possamos sair daqui cheios, Pai, da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os queridos podem se sentar. Nós estamos falando sobre as características do fruto do Espírito. E nós já vimos muitas características do fruto do Espírito, e quanto mais nós vamos vendo essas características, mais nós vamos falando assim, é difícil da gente fazer isso. Nós não conseguimos seguir essas características do fruto do Espírito se o Espírito do Senhor não for conosco. E nós vimos que nós precisamos do amor, precisamos da alegria, precisamos da paz, precisamos da longanimidade, da bondade, da benignidade, da fidelidade e da mansidão. Nós vimos todos esses e nós vimos o quão desafiador é nós seguirmos cada uma dessas coisas. E aí a gente pode pensar assim, e acabou por aí? Não acabou por aí. Tanto é que uma vez eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim, olha pastor, não esquece do domínio próprio. Eu falei, não, fica tranquila, vai chegar o dia do domínio próprio. E hoje, queridos, nós vamos estar falando sobre essa última característica do fruto do Espírito, que é sobre o domínio próprio e o quão isso é importante e também desafiador para a nossa vida. Convido os queridos a abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro, no capítulo 4, nós vamos ler do 1 ao 5. Sabe que, enquanto os irmãos estão abrindo, esse texto, Pedro está falando como que nós temos que viver segundo a vontade de Deus. Então, nós temos a nossa vontade, mas Deus tem a vontade dele. E Pedro aqui está escrevendo a sua carta dizendo, olha, você quer viver segundo a vontade de Deus? Então aqui estão os conselhos de como que você precisa fazer isso. Nós vamos estar lendo alguns desses conselhos que o apóstolo Pedro deixou na sua carta. Então, começando a partir do verso 1, diz assim, ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados no mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Então ele fala assim, olha, vocês viviam dessa forma, mas não vivam mais assim. E ele continua, porque basta que, no passado, vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado nas práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham de que vocês não juntam mais com eles no mesmo excesso de devassidão. Então ele está dizendo assim, olha, vocês viviam desse jeito, mas agora vocês não vivem mais. Só que eles estranham, falam assim, mas por que antes eles faziam as coisas que nós fazíamos e agora eles não fazem mais? Então ele está dizendo assim, que eles estranhem vocês disso, por que você não faz mais isso? Então, se eles estão estranhando, então é porque você está no caminho certo. Agora, se eles não estão estranhando, é para a gente repensar. Porque ele está dizendo assim, verso 3, vocês têm feito coisas dos gentios, andando nas práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e detestáveis idolatrias. Verso 4 novamente, por isso, falando mal de vocês, estranhem que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão que prestar contas àquele que compete para julgar os vivos e os mortos. Então ele está dizendo assim, não vivam mais assim. Para a gente não viver mais assim, nós precisamos viver o fruto do Espírito. E quando nós vivemos o fruto do Espírito, nós deixamos
de fazer muita coisa. Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos do domínio próprio para que isso então possa ser possível na nossa vida. E para falarmos um pouco sobre domínio próprio, trouxe para vocês um comentarista, o Russell Champlin. Ele, no seu comentário sobre esse texto, ele diz assim, é o comentarista. Ele diz, parece que Paulo se utiliza dessa palavra do quê? Do domínio próprio. Nesse contexto, dando a entender aquele autocontrole que obtém o domínio sobre os vícios alistados nos versículos anteriores. Então ele está dizendo assim, olha, esse domínio próprio é bem provável que ele esteja falando sobre algo que ele escreveu antes. O crente precisa de uma completa autodisciplina e de total autocontrole. O Russell Champlin, ele é um teólogo, comentarista, que ele coloca sobre esse texto sobre o livro de Gálatas. E aí você fala assim, quais são os versículos anteriores? Para que a gente não precise ler os versículos anteriores, eu listei aqui os versículos anteriores, para que a gente possa dar uma pincelada sobre esses frutos da carne. Olha só, o fruto do Espírito mas os frutos da carne são. Você vê que é mais complexo. As coisas de Deus é mais simples, as coisas do inimigo são muito mais complicadas. E os frutos da carne são prostituição. Prostituição, queridos, é tudo que está relacionado com a prática sexual fora do casamento, tudo que está fora do casal, isso aí pode ser um monte de coisa, tudo isso seria então prostituição. E a impureza? A impureza é aquilo que contamina a gente, é a sujeira espiritual. Então você está assistindo alguma coisa e você fala assim, isso aqui tá me contaminando espiritualmente, esse negócio não é bom, aqui tem muita sujeira, tem muita coisa ruim. Então você troca o canal. Por quê? Porque é impureza, e a gente vê isso em todo lugar. E a gente tem que filtrar aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve, porque isso acontece o tempo todo. Lascívia. A lascívia são os desejos e os pensamentos. A prostituição a pessoa faz, mas na lascívia ela pensa. Então ela pode não fazer, mas ela fala, bem que poderia ser assim, bem que poderia ser dessa forma. Então a lascívia está mais voltada com pensamentos voltados para a área sexual. Isso inclui também pornografia. A pessoa não está fazendo, mas ela está absorvendo pornografia e faz com que ela tenha esses desejos. Nós não podemos fazer essas coisas, frutos da carne. Porfias. Porfias é quando a gente busca ser superior ao outro. Então, no trabalho, você tenta puxar o tapete das outras pessoas porque você quer crescer frente aos demais. Na igreja, a pessoa puxa o tapete porque ela quer aquele cargo. Então, a pessoa ela faz o que ela puder para ela poder crescer em alguma organização. Eu fui para porfias, mas eu não disse sobre idolatria. Idolatria, os irmãos já sabem, são quando nós colocamos Deus de lado e colocamos alguma coisa no lugar de Deus. Isso pode ser qualquer coisa, queridos. Isso pode ser pessoas, podem ser bens materiais, podem ser sonhos, tudo que colocamos no lugar de Deus, e podem ser outros deuses também, que colocamos no lugar de Deus, nós estamos idolatrando isso. Feitiçaria. A feitiçaria é quando nós começamos a invocar outros poderes para que essas coisas possam... As pessoas falam assim, você quer tal coisa? Então vou fazer um feitiço aqui para que tal pessoa possa gostar de você. Vou fazer tal coisa para que você possa conseguir tal coisa ali na frente. E nós não podemos nos misturar com essas coisas. Inimizades. Inimizades é quando a gente tem um sentimento ruim e a gente trata isso de forma agressiva às pessoas. Nós somos hostis para com as pessoas. E isso cria uma raiz de amargura no nosso coração. Por quê? Porque a gente começa a não ter empatia com as demais pessoas. Pelo contrário, nós somos hostis às outras pessoas. Rixas. As rixas são as porfias que eu disse agora há pouco, que nós buscamos ser superior aos outros, nós humilhamos as outras pessoas porque nós achamos que nós somos superiores. E nós puxamos o tapete das pessoas para nós crescermos em cima deles. Ciúmes. Ciúmes todo mundo sabe o que é. E o ciúme, ele aprisiona a gente e aprisiona a outra pessoa que está conosco. E isso é terrível, queridos, nos relacionamentos.
iras. A Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Mas quando a gente ira, a gente fala um monte de coisa, e nós fazemos um monte de coisa, e aí a gente já está pecando muito. Jesus irou, mas ele não pecou. Nós precisamos saber dessa sabedoria do Senhor, de como que nós vamos controlar. A gente precisa desse domínio próprio, de saber controlar a nossa ira. Discórdias, queridos, é quando nós temos ambições egoístas. Nós brigamos pelo poder. Então, é uma discórdia porque uma pessoa quer uma coisa, a outra pessoa, cada um pensa em si. Então, como cada um pensa em si, cada um briga por si. E cada um quer o poder para si. E isso, queridos, nós não podemos viver dessa forma. Nós não podemos viver assim. Divisões. As divisões são as rebeliões. As rebeliões é quando as pessoas elas são contra e junta mais um monte de gente contra para poder derrubar o outro. E isso acontece separações. Tem igrejas que racham, tem organizações que racham, tem departamentos que racham. Por quê? Por causa dessas divisões. As fofocas entram nas divisões, porque quando as pessoas estão fofocando, você está fofocando, falando mal do outro, e aí isso cria divisão no meio das pessoas. Então essas coisas não nos ajudam, pelo contrário, ela nos atrapalha. Heresias. As heresias são coisas que entram e tentam mudar a fé, a sã doutrina que nós aprendemos de Deus. E essas heresias, ultimamente, elas estão muito sutis. E dentro do evangelho, das igrejas evangélicas, várias heresias estão entrando e as pessoas não param para perceber coisinhas e falam assim, e a gente acha que está certo. Mas nós precisamos buscar a palavra de Deus para saber o que vem de Deus e o que vem dos homens. Invejas. Inveja é terrível, né? Porque a inveja é quando você quer alguma coisa que seja do outro. Você pode querer algo que seja igual, mas a pessoa quer o do outro. Não, eu quero esse. Eu quero isso que essa pessoa tem. Homicídios. E sabe que os homicídios pode ser matar uma pessoa, mas a palavra do Senhor diz que quando você agride verbalmente uma pessoa, você mata aquela pessoa também. Então você pode matar fisicamente, mas você pode matar na alma da pessoa. E isso é terrível, queridos. Às vezes você fala assim, não, eu nunca matei ninguém, mas você pode não ter matado de verdade, mas você matou na alma da pessoa. Isso às vezes acontece com os pais quando chega para o menino, você não vale nada, você é isso, você é um burro. E na hora que ele diz isso, vai matando a criança. E a criança não consegue se desenvolver. Por quê? Porque foram palavras muito duras e difíceis que ela recebe. E glutonarias, que são comilanças e bebelanças em excesso. E você faz isso sem necessidade. O desperdício, quando acontece nisso, você está desperdiçando, porque você está comendo mais do que precisa, ou você pega para comer e não come. Essas coisas, então, não são os frutos da carne. E o domínio próprio é para que a gente possa dominar todas essas coisas em nós. Aí você pode pensar assim, nossa, mas tudo isso? Pois é, queridos, tudo isso. Todas essas tentações batem na porta da nossa vida todos os dias que nós estivermos aqui nessa terra. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu vou aceitar Jesus e um botãozinho vai ser mudado aqui e eu nunca mais vou fazer nenhuma dessas coisas. Mas não é assim, queridos, que funciona. Nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, mas todas essas tentações vão bater na porta da sua vida todos os dias da sua vida. E aí você vai ter que pensar, eu vou aceitar fazer essas coisas ou eu vou aceitar viver da forma como o Espírito quer que eu viva? O domínio próprio vai ajudar você a dizer não para isso, não para aquilo e sim para o Senhor. E se a gente parasse por aqui, a gente já falaria assim, é muita coisa, cada uma dessas coisas que nós precisamos fazer, não, deixar de fazer. Nós precisamos deixar de fazer cada uma dessas coisas. Mas vamos ver o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler alguns versos para a gente poder ver o que nós fomos chamados para quê? Como que tem que ser a nossa vida de hoje em diante. Nesse texto,
o apóstolo Paulo vai estar fazendo uma comparação entre dois tipos de pessoas. As pessoas que vivem segundo o mundo e as pessoas que vivem segundo o Senhor. É essa comparação que ele vai estar fazendo nesse texto que nós vamos estar lendo, começando a partir do verso 5, que diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Então ele está dizendo assim, olha, existem dois tipos de pessoas. Uma pessoa vive segundo os seus próprios desejos e prazeres. Só que esses desejos e prazeres, pelo que nós vimos nas lições anteriores, é o inimigo que coloca essas coisas em você e você segue. Não é que você faz o que você quer, você faz o que o seu Senhor quer. E existem dois senhores. Você pode seguir o Senhor, o que o Senhor Deus quer que você faça, ou existe o Senhor, o maligno, que também quer que você faça. E ele está dizendo assim, ó, existem pessoas que vivem segundo os desejos e prazeres da carne, que o Senhor, que no caso é o maligno deles, faz. Mas ele diz assim, mas tem aqueles que se inclinam para o Espírito, e eles vivem as coisas do Espírito. Mas aquele que vive segundo a carne, ou seja, segundo os desejos do maligno, isso é morte. Lá na frente, ele vai ficar eternamente separado de Deus. Mas aquele que vive segundo o Espírito é vida e paz. É vida aqui nessa terra e é vida eternamente. E é paz aqui também. E aí você pode pensar assim, mas será que é mesmo? É, queridos. Nós vemos que as pessoas dizem assim, não, mas a gente faz o que a gente quer, e nós somos felizes, e vocês são uns crentes quadrados, que não podem fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Mas e quando surgem as dificuldades, quando surgem os desafios, quando surgem as pessoas falam, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer? E a gente está ali, a gente passa também por dificuldades, nós passamos por problemas, nós temos os desafios, mas nós temos uma paz. Olha o que o verso diz, é vida e paz. E essa vida e paz, queridos, é só para aqueles que vivem no Espírito. Aqueles que não vivem no Espírito não conseguem viver assim. É uma paz passageira, é alguma coisa que pode... Mas depois é aquela insegurança do e agora, o que vai acontecer? Por quê? Porque falta neles algo que só o Senhor pode suprir. E o texto continua. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, quem faz cada uma dessas coisas aqui está contra Deus. Não tem como você ser de Deus e praticar essas coisas. Uma coisa é uma coisa e a outra coisa é outra coisa. Elas não se misturam, não tem como. Mas o texto continua. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que são da carne não pode agradar a Deus. Ele é bem claro nisso. Ele fala assim, olha, quem pratica essas coisas não agrada ao Senhor. Olha o verso 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então ele está dizendo assim, vocês não são assim. Por quê? Porque vocês receberam o Espírito de Deus em vocês. Mas o texto continua, 10. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Ou seja, vocês não vivem mais fazendo aquelas coisas. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então agora nós vivemos para Ele. Nós morremos para essas vontades que nós tínhamos. E agora nós vivemos uma vida nova, uma vida diferente, em que o Senhor é o Senhor Deus, é o Senhor da nossa vida e vivemos segundo a sua vontade. E o 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ele está dizendo assim, olha, isso não vem de vocês, é o próprio Espírito do Senhor é que vai fazer isso em vocês. Porque sabe por quê? Porque vocês não conseguem. E ele está escrevendo isso, ele fala, olha, vocês não conseguem, mas é o próprio Senhor
que vai ajudar você para que vocês possam viver assim. Então, quando nós olhamos essas coisas, nós falamos assim: eu não consigo viver diferente disso daqui. E as tentações batem na porta e nós abrimos a porta o tempo inteiro para essas coisas. Você pode não conseguir hoje, mas amanhã você cai. Você pode não conseguir hoje e amanhã, mas depois de amanhã você cai, porque você não consegue na sua própria força. Mas quando nós vivemos no Espírito, o Espírito do Senhor ajuda a gente a não fazermos mais isso. E o domínio próprio faz com que a gente veja cada uma dessas coisas e a gente diga: não, não vou fazer mais isso. Por quê? Porque é o Espírito do Senhor que vai estar em nós para nos ajudar a dizer não para cada uma dessas coisas. Então a gente pode pensar assim, o verso 11 é muito interessante, né? Porque ele diz assim: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo, ou seja, esse mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, é Ele que vai vivificar nós. Isso não está na gente, isso é o Senhor que faz em nós, queridos. Então nós dependemos do Espírito Santo para que nós possamos ter domínio próprio sobre cada uma dessas coisas que foi relacionado aqui. E a gente pode pensar assim: será que o domínio próprio é só para as tentações que a gente colocou agora aqui pouco? Que já é muito difícil, né, queridos? Convenhamos, já é muito difícil de nós vivermos sem essas coisas. Mas será que o domínio próprio é só sobre isso? Ou será que o domínio próprio é mais do que aquilo que a gente viu agora há pouco? Com certeza, né, queridos? Tem mais. Olha só, olha esse texto aqui de Tiago. Tiago diz assim: mas a língua ninguém é capaz de controlar. Então, o próprio Tiago já está dizendo assim: olha, tem uma outra coisa que a gente também não consegue controlar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela, nós bendizemos o Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Nossa, Tiago aqui ele vai na ferida mesmo, né? Ele vai lá e dá aquela cutucada, assim, tipo, ó, não é assim que vocês deveriam viver. Ele diz assim: a língua é um pequeno... Se vocês lerem o texto depois, porque eu só tirei alguns versos, mas ele fala assim: é uma das menores partes do corpo, mas essa menor parte do corpo pode incendiar uma cidade. Por quê? Porque nós não conseguimos controlar aquilo que nós falamos. E isso, queridos, é muito difícil. Nós temos que controlar isso, mas nós precisamos do Espírito do Senhor para nós controlarmos a nossa língua. Por quê? Porque nós precisamos do domínio próprio no falar, mas falar o quê? Falar como? E falar quando? Não é apenas o que falar, mas o como falar e o quando falar, queridos. Isso faz uma diferença muito grande. Eu convido os irmãos a abrir lá comigo em Efésios, no capítulo 4, verso 29, para que a gente possa ver o que nós devemos falar. Nós não podemos falar qualquer coisa, não. Tem coisas que falamos, mas tem coisas que nós não falamos. Porque lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 29, a palavra de Deus diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente as que for para boa edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Você vê que Paulo aqui ele é bem direto, ele fala assim, ó, não é para vocês falarem palavras sujas. Então aquelas piadas, não é para falar aquelas piadas, aquelas coisas indecentes, sabe aquelas coisas assim que tem duplo sentido e que muitas vezes é mais por uma conotação sexual? Não, ele está falando assim, ó, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Mas ele diz assim, mas unicamente para que for boa para edificação. Então, se aquilo que você for falar for edificar a próxima pessoa, ou for edificar a organização que você está, então você fala. Agora, se aquilo não for valer nada,
então não fale. Porque ele está dizendo assim, ó, é só unicamente se for para boa edificação. Então, se não for edificar, não tem problema. O silêncio também faz parte, queridos. Às vezes vale a pena a gente não falar do que falar coisa que não devia. E ele diz assim, ó, e é conforme a necessidade, o texto está colocando. Então, tem hora que precisa, tem hora que não precisa. Então, ter o domínio próprio para saber o que falar já é muito desafiador. Porque a gente vai ter coisa, assim, eu quero falar, eu falo, não, mas isso aqui vai edificar? Não. Ah, então não. Mas tem que passar pelo filtro. Se não passar pelo filtro, não vai dar. Então a gente pode pensar assim, as coisas que nós falamos que vão destruir as pessoas, nós não podemos falar, queridos. Não podemos. Por quê? Porque é para boa edificação. Se for edificar, vai falar. Se for para destruir, não vai falar. Se for mentiras, as mentiras não é para edificação. As mentiras é para destruir. Nós não vamos falar mentiras. As fofocas não é para edificação. As fofocas é para destruir. Então nós não vamos fazer fofocas. Porque você decidiu viver o fruto do Espírito. E o domínio próprio vai ter que mostrar para você que, ó, isso não. Ai, mas eu quero falar. Mas aí você lembra do domínio próprio, você fala, não, eu não vou falar, mas eu quero muito. Mas é uma guerra que acontece dentro de nós. Mas, querido, se você quer viver segundo o fruto do Espírito, vai precisar dizer não para isso. Mas além de você saber o que falar, tem o jeito certo de falar. E o jeito certo de falar está lá em Colossenses. E o jeito certo de falar em Colossenses capítulo 4, verso 6, diz assim, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Então, às vezes, você está falando algo que edifica, mas está sendo grosso, está sendo estúpido, está sendo arrogante, está sendo sarcástico. Então, você está falando a coisa certa, mas você está falando do jeito errado. Mas tem o jeito certo. Nós não podemos ser grossos, estúpidos da forma como nós falamos. E o sarcástico é terrível, né, queridos? Porque o sarcástico é diferente do engraçado. O engraçado, ele faz uma brincadeira e essa brincadeira não humilha você, não diminui você, não te ofende. Agora, o sarcástico, ele faz uma brincadeira que humilha a pessoa, que rebaixa a pessoa, que ofende a pessoa. Todo mundo está dando risada, mas aquela pessoa não. Por quê? Porque ela está sendo ofendida por aquilo que o sarcástico está falando. Então ele pode até estar falando a coisa certa, mas o jeito está errado. Mas além de nós sabermos o que nós devemos falar e como nós devemos falar, tem a hora, então tem o jeito certo de falar e tem o momento certo de falar, queridos. E o momento certo está lá em Provérbios, no capítulo 25, no verso 11. E muitas vezes a gente fala assim, mas eu estava falando a coisa certa, mas eu devia ter esperado um pouco, não é? Às vezes a gente fala assim, eu acho que não era o momento, sabe por quê? Porque tem um momento certo, e o momento certo diz assim, como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então tem o tempo certo de se falar a coisa certa da forma certa. Quando você estiver nervoso, não é o momento certo. Quando você estiver cansado, também não é o momento certo. Porque quando a gente está cansado, a gente fala sem pensar. E quando a gente não conhece os dois lados da história, às vezes a gente vai falar alguma coisa sem a gente saber exatamente o que está acontecendo ali. E isso pode não ser o momento certo para aquilo. Então a gente pode pensar assim, nós precisamos, queridos, do domínio próprio para a gente poder saber o que falar, como falar e quando falar. Tudo isso e mais todas aquelas tentações que a gente viu agora há pouco, o domínio próprio vai ajudar a gente para que a gente também possa dizer não para aquilo. E aí você pode pensar assim, e aí agora sim, agora fechou? Não, queridos, tem mais ainda. Olha só esse texto de Provérbios. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, e mais vale controlar as suas emoções do que conquistar uma cidade. Então, além de nós conquistarmos, além de nós termos que dominar a nossa língua, nós também precisamos dominar as nossas emoções. Ah, queridos, e as nossas emoções, às vezes,
Sabe quando a gente passa por uma situação que a gente fica assustado com nós mesmos, de falar assim, nossa, eu nunca pensei que eu iria reagir dessa forma mediante essa situação. Às vezes nós nos surpreendemos com nós mesmos da forma como nós reagimos a uma determinada situação. Pois é, nós precisamos do Senhor para podermos controlar as nossas emoções. E a gente fica pensando assim, como é que nós temos controlado as nossas emoções, o nosso orgulho? O orgulho, queridos, é terrível. Por quê? Porque quando a gente vem para o Senhor, nós viemos para Ele, o Senhor começa a nos capacitar, o Senhor começa a nos ajudar, Ele nos dá talentos, e a gente começa a produzir, daqui a pouco a gente já começa a achar que nós somos os que fazem. E Deus derruba, queridos, porque a glória é de Deus. A glória nunca vai ser minha e a glória nunca vai ser sua. Mas quando nós começamos a achar que nós somos muita coisa, o Senhor vai lá e fala assim, não, você não é tudo isso. E que nós possamos, dessa sabedoria do Senhor e do domínio próprio, para que nós possamos controlar o nosso orgulho. E esse orgulho vai bater na porta do nosso coração a nossa vida toda. Não é porque você se salvou que agora não tem mais isso. Mas é o tempo todo, Senhor, me ajuda. Lembra de João? Os discípulos de João Batista estavam vendo Jesus e os seus discípulos, e os discípulos estavam falando assim, ô João, você está vendo aí que esse tal de Jesus aí está tendo mais discípulos do que você? E aí e João Batista diz assim, pois é, e é isso aí mesmo, convém que ele cresça e eu diminua. Porque João poderia falar assim, é verdade, né? Cheguei primeiro. Como assim? Não, mas ele sabia quem era o Messias e que o Messias cresça e que nós venhamos a diminuir em nós mesmos. Mas o medo, queridos, é complicado, porque o medo trava a gente e o medo nos impede de avançar. E nós precisamos do domínio próprio do Senhor para que nós possamos entender como que nós temos que lidar com o medo para que nós venhamos a avançar a trabalhar para que o reino de Deus seja estabelecido aqui nessa terra. Porque com o medo nós não fazemos nada, com o medo nós paralisamos, mas nós precisamos continuar aquilo que Jesus propôs para cada um de nós. E o medo não faz parte, o medo nos tira do centro da vontade de Deus para a nossa vida. E a ansiedade? A ansiedade a gente fica assim, e será que vai ser isso? Será que vai ser aquilo? E será que vai ser assim? E essa ansiedade, queridos, ela vai consumindo a gente por dentro, ela vai comendo a gente por dentro, e a gente não consegue viver, a gente sobrevive. E sobrevivência, queridos, é diferente de vida em abundância. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida abundância é controlando essa ansiedade. Porque a ansiedade ela vai vir, mas você vai ter, o que você vai fazer com ela? Você vai controlar ou você vai alimentar cada vez mais? Isso vai fazer a diferença na sua vida. E as frustrações? Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Essas histórias de venham para Cristo e os seus problemas acabaram, isso não existe. Nós vamos passar por desafios na nossa vida, mas como que nós vamos lidar com esses desafios? Porque se as frustrações começarem a acontecer em nós, nós vamos deixar o caminho. E quantas pessoas nós conhecemos que já veio para o Senhor e hoje não estão mais? Quantas pessoas? Se a gente for abrir aqui, vai ter um monte. Por quê? Porque são pessoas que quando vieram as frustrações, elas não souberam como lidar com elas e elas desistiram do caminho. Mas nós precisamos do Espírito Santo do Senhor na nossa vida para que a gente possa controlar essas emoções na nossa vida que vão querer tirar a gente do caminho. Mas quando o domínio próprio do Senhor está conosco, Ele nos ajuda com relação ao orgulho, o medo, a ansiedade, as frustrações e tantas outras emoções que nós temos que acabam nos tirando do caminho do Senhor. E aí, queridos, a gente pensa assim, a aplicação de hoje, o domínio próprio, nós precisamos de domínio próprio do Senhor contra os frutos da carne, a nossa língua e as emoções. Se nós tivermos o domínio próprio do Senhor
para essas coisas, queridos, nós vamos refletir o caráter de Cristo onde nós estivermos. As pessoas vão olhar para a gente e falar assim, mas como que vocês conseguem viver assim? Você fala assim, pois é, eu não consigo mesmo. É o Senhor que faz isso na minha vida para que eu possa viver assim. Nós estávamos falando na escola bíblica, né? Eu não sei evangelizar. Mas, queridos, se você começa a mostrar como você vivia antes e como você está vivendo agora, e as pessoas estão vendo isso, e você diz para elas qual que é o segredo, né? Porque o segredo foi nós aceitarmos a Cristo e o Espírito Santo do Senhor vir viver na nossa vida. O apóstolo Paulo diz assim, que o mistério, né? Ele fala assim, o mistério é o quê? É Cristo em nós, a esperança da glória, e quando Cristo está na nossa vida, nós refletimos aquilo que Ele quer que nós venhamos a refletir, que é o caráter dEle. E para nós refletirmos o caráter do Senhor, nós precisamos de domínio próprio contra os frutos da carne, na nossa língua e nas nossas emoções. Quando nós vivemos assim, queridos, nós vamos estar realmente refletindo o fruto do Espírito na nossa vida. Então que hoje nós possamos lembrar que nós somos dependentes do Senhor e que nós precisamos dele para que nós possamos dominar sobre todas essas coisas, que não vai ser em nós, queridos, mas vai ser o Senhor em nós, fazendo isso na gente. Então o desafio dessa manhã é que nós possamos ter o domínio próprio sobre os frutos da carne, sobre a nossa língua e sobre as nossas emoções. E que as pessoas possam ver a Deus em nossa vida. Que o nome do Senhor seja visto e reconhecido através do que nós venhamos a falar e a viver a partir de hoje. Porque é só assim, queridos, que nós vamos mostrar que nós somos filhos do Senhor. Dizer que você é crente é uma coisa, mas você viver o cristianismo é outra coisa. E nós fomos chamados para viver esse cristianismo em todos os lugares que o Senhor nos colocar e com todas as pessoas que Deus nos apresentar. Amém, queridos? Vamos orar então. Muito obrigado, Senhor Deus, por nós hoje estarmos vendo mais uma característica do fruto do Espírito e nós vimos, Pai, que realmente nós não conseguimos viver dessa forma por nós mesmos. Nós sempre caímos nos frutos da carne, nós sempre não sabemos controlar a nossa língua e as nossas emoções e fazemos tudo que desagrada o Senhor. Mas, Pai querido, perdoa-nos pelas formas como nós estávamos vivendo até então. Mas que no nome de Jesus, que possamos, Pai, ter o Espírito do Senhor sobre a nossa vida, para que possamos viver da forma que agrada a Ti. Que realmente que o Teu Espírito Santo possa estar em nós, para que nós possamos dizer não para os frutos da carne, e sim para o fruto do Espírito. Para que nós possamos dizer não a não conseguimos controlar a nossa língua, e sim para falarmos aquilo que edifica, da forma como edifica e quando edifica. E que possamos dizer não, Pai, para todas essas emoções que nos afastam do plano maravilhoso do Senhor para nós. E sim, para nós possamos viver e ter as emoções controladas pelo Teu Espírito Santo. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que sempre fala aos nossos corações e que o Senhor nos ajude, dia após dia, a vivermos assim, para que o Senhor seja conhecido através das nossas vidas em todos os lugares que o Senhor tem nos colocado. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.